Que isso aí? Quem tá aí? Fala comigo, tropa, vamos de ramp para a Polícia Penal de Minas Gerais? Jogo rápido. Eu sei, o ramp é muito chato, é extenso para estudar, então eu vou tentar te ensinar no formato do dia a dia de um policial penal positivo. Vamos lá, guerreiro. A Polícia Penal tem a escala 24/72, né? Trabalha um dia e folga 3. Por quê? Lá tem 4 equipes positivo: A, B, C, D. Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Você quer ser de qual equipe, guerreiro? Não, você não quer nada. Você é concurseiro, você é aluno. Você não tem que escolher absolutamente equipe nenhuma. Quem vai escolher sou eu. Então você é da Alfa, positivo? Tá, você assumiu o plantão lá na Alfa e você vai ter que procurar, né, a inspetoria para você saber qual local que você vai trabalhar. Por quê? Porque segundo o REMP, a inspetoria é tratada como líder de equipe e fala lá no artigo 204 caput. Diz que o ASP, líder de equipe, né, ASP é agente de segurança penitenciário, né, o REMP é antigo, né, antes de virar polícia penal. Então toda vez que eu dizer ASP, é polícia penal, positivo? Nas atividades da equipe de segurança, cabe o líder de equipe, inciso 2, proceder à distribuição dos ASPs nos diversos setores de serviço, assegurando que permaneçam em seus postos. Ou seja, foi o que eu acabei de dizer para os senhores. E o cara da inspetoria, não, o líder de equipe vai te mandar lá pro pavilhão. Qual pavilhão você quer ser? Não, você também não quer nada, você é novato, eu que vou te escalar. Você vai pro pavilhão 5, tá, guerreiro? Tá. E para você, antes de ir para o pavilhão 5, você vai passar no NSI, Núcleo de Segurança Interno. Para quê? Para você ter em mãos ali a lista de conferência, né? Você vai ter a lista com o nome de todos os presos que vão estar naquele pavilhão para você fazer a conferência nominal e visual positivo. Lá no REMP, Núcleo de Segurança Interna, ele está previsto no artigo 202, tá? Diz o seguinte: ao Núcleo de Segurança Interno, NSI, com base em diretrizes da Diretoria de Segurança Interna da Superintendência de Segurança Prisional, SSPI, cabe, inciso 1, coordenar os procedimentos de segurança interna. Inciso 2, coordenar e promover o uso adequado dos materiais e equipamentos de segurança interna. E, inciso 3, coordenar a distribuição dos agentes de segurança penitenciária para a realização das atividades de segurança interna. Veja bem a lista lá que eu falei para os senhores, positivo? Cuidado com esse verbo, coordenar, né? Ele está previsto aí, né, em todos os incisos praticamente, e pode ser mudado, né? Esse verbo pode ser mudado na sua prova, então fique atento. Vamos lembrar aqui que o REMP prevê falta grave, média e leve positivo. Lá no artigo 639 diz: as faltas disciplinares, segundo a sua natureza, classificam-se em leves, médias e graves, tá? E agora, sobre essa conferência que você vai realizar lá com essa lista, qual que é a importância disso aí? Quando você faz a conferência, você vai ter ciência ali se nenhum preso trocou de cela, tá? Trocou de cela é o quê? Grave, média ou leve? Fala aí. Média, guerreiro, falta média. Artigo 641, inciso 12, tá? Tá previsto lá no REMP. A outra falta aí é a falta de fugir, né? Pode ter fuga, você vai inferir lá, tá faltando o preso, não tá lá, e aí? Fugiu. Artigo 642, inciso 3, falta grave, guerreiro, fuga, né? Fugir, tá lá previsto lá 642, inciso 3. E outra possibilidade que pode acontecer é encontrar algum preso lesionado por outro, né? Às vezes brigou com um companheiro de cela lá, e isso aí, guerreiro, é uma lesão corporal, né? E lesão corporal é um crime doloso, né? E praticar ato constitutivo de crime doloso é falta grave, tá? 642, inciso 1. Então atente-se aí a essas faltas que eu disse para os senhores, positivo. Brasil, chegou lá no pavilhão, procedimento aí, pavilhão. Os presos já começam a se alertar, né? O procedimento aí, sei lá, a conferência aí. Começa um a falar com o outro. Positivo, você tá lá com seu canga, né? Você e mais um lá apoiando sua conferência, seu canga alteração. Entrou lá dentro, vai começar. Cela 1, quem tá aí? Aí o preso vai começar. Fulano de tal, Infopem tal. Tá? Eles falam o nome completo e o Infopem é automático, né? Você vai ter que acompanhar a lista lá para ver se vai bater positivo. Aí durante a conferência lá, com seu canga alteração, você tombou com o preso lá, mexendo no celular em cima da cama. Aí é loucura. Aí tem que ser comunicado, guerreiro. Você vai verbalizar com o preso, né? O preso, solta o celular aí. O preso vai soltar o celular, né? Não é o que acontece geralmente, tenta se desvencilhar ali, vai tentar quebrar, vai tentar jogar para um lado, enfim. Aí fica o detalhe aí para quando os senhores assumirem. Vamos supor que ele soltou o celular, você vai verbalizar novamente ali para ele colocar a mão para fora da grade, para você algemar ele, o companheiro de cela dele. Você verbalizou, o preso vai colocar a mão para fora da grade, algema o outro para ser retirado ali com segurança, positivo.
E aí você vai fazer a acolhida ali daquele celular e copiar no rádio o inteligente, né, o policial da inteligência. Por quê? Porque esse policial, né, da inteligência, ele tem que fazer o registro dessa foto, né, do aparelho celular encontrado para você anexar no comunicado interno que você vai estar fazendo, positivo? Lembrando que celular é o quê, guerreiro? Falta o quê? Falta grave, isso mesmo. 642, inciso 9, positivo? Lá do seguinte: ter consigo utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, tá? Falta grave nesse preso. Você já acionou a inteligência, que diz no artigo 5º, assessoria de informação e inteligência, conforme previsto no artigo 65 do decreto estadual, tem por finalidade realizar atividade de inteligência prisional, obter subsídios informativos, né, a foto do celular, produzir e salvaguardar informações, ou seja, essa foto aí vai ser guardada, e conhecimentos acerca do sistema prisional. Pois bem, guerreiro, esse preso que você acabou aí de flagrar nessa falta grave, ele vai ser isolado. Sabe por quê? Porque, segundo o artigo 644, o diretor-geral da unidade prisional pode determinar por ato motivado. O que é o ato motivado? Aquele comunicado interno que você vai fazer, redigindo a situação, tá? Você vai redigir lá: durante conferência nominal e visual, na cela tal, foi localizado o preso tal, em posse do celular tal, Brasil. Esse comunicado ele vai bater lá no gabinete do diretor-geral, e o diretor-geral ou ele vai arquivar ou ele vai dar prosseguimento neste comunicado, positivo? Nesse caso, como estava tudo amarrado, vai dar prosseguimento. E, por ato motivado, como disse os senhores, artigo 644, o diretor pode terminar por ato motivado, que é o comunicado interno, né, o fato do preso estar mexendo no celular, o isolamento preventivo do preso, por período não superior a 10 dias, tá? Guardem essa data, guardem esse prazo, é muito importante. Parágrafo único. Diz que o isolamento preventivo só é possível quando houver indícios fundamentados da iminência ou do cometimento da infração. Pô, comunicado, foto, indícios. Brasil indica que realmente esse preso estava mexendo no celular, tá? Então, bem como para assegurar a disciplina, a integridade física dos custodiados e a segurança da unidade prisional. Brasil, tá aí, parágrafo único que você acabou de matar também, positivo. E agora esse preso aí, ele vai ser submetido a julgamento, né? Vai ser apurada essa falta, né? Vai ser realizado, ele vai ser chamado ao cartório para ser escutado, os servidores envolvidos, você e seu câmbio também vão ser escutados, tá? Para ser feita a apuração desse caso e ser submetido a julgamento ao Conselho Disciplinar. E lá no artigo 98, tá, do REMP diz: Conselho Disciplinar, de que trata o inciso 7 do artigo 91, é organizado pelo diretor-geral da unidade prisional e destina-se a processamento e julgamento das faltas disciplinares. O que eu disse aqui para os senhores, tá? Vocês estão aprendendo aí, com a história vocês estão aprendendo aí artigos previstos no REMP, cometidos pelo preso, bem como a cominação das devidas sanções administrativas, tá? Que é o julgamento. Parágrafo único. Cabe ao diretor, como responsável pela organização e estruturação do Conselho Disciplinar, a designação dos seus membros e respectivo suplente. Isso mesmo, o diretor-geral ele vai ser o presidente do conselho, tá? Do dia lá do julgamento. E nesse conselho de julgamento vai ter 6 membros, tá? Vão ser 6 membros. Vai ser o diretor-geral, que é o presidente, vai ter o secretário, que também pode ser um policial penal, né? Que vai redigir a ata ali deste conselho. 2 técnicos, tá? Analista, pedagogo, psicólogo, tá? Que vai ter na unidade. Um policial penal, que faz parte da segurança, positivo, e o defensor, tá? Seja ele advogado ou defensor público. Para lá, senhor, no artigo 102 do Conselho Disciplinar, cabe gerenciar por meio de ações e deliberações de competência de seu presidente, que é o diretor-geral. O procedimento, lembrando que esse a presidência, né, o diretor-geral, ele pode passar essa presidência para um diretor de segurança, tá? Ele pode delegar essa presidência, positivo. Procedimento disciplinar. Decidindo sobre incidentes, inquirindo o preso, que é o disse com os senhores, ele vai lá no cartório, ser ouvido, né, inquirindo, perguntar, indagar, tá? Inquirindo o preso, visando esclarecer os fatos e circunstâncias das ocorrências, bem como solicitando diligências e informações aos diversos setores da unidade prisional, a fim de que seja aplicada a devida sanção administrativa. Veja bem, senhores, o servidor que vai classificar essa falta vai ser você, que estava lá, que comunicou? Não, né, guerreiro? Não faz sentido. Vai ser seu canga, alteração, que presenciou os fatos? Também não faz sentido. Ou vai ser um policial, né, um servidor lá que é parente ou amigo do preso? Também não, guerreiro, pelo amor de Deus. Você acabou de aprender aí o artigo 100 do REMP. Serão impedidos de participar do Conselho Disciplinar o servidor que classificou a falta, que é você, o servidor que de alguma forma tenha presenciado os fatos, que é o seu canga, alteração,
E o servidor que possui relação de parentesco, amizade ou desafeto com o preso ou funcionário envolvido na ocorrência. Brasil, sem perceber, você aprendeu aí mais um artigo e incisos aí do REP, tá? Que pode ser cobrado. Vamos lá, já disse para os senhores, né? O artigo 99, o Conselho Disciplinar é composto por, no mínimo, 6 titulares capazes e experientes a saber. O presidente, que é quem? Diretor-geral, falei com os senhores. Diretor-geral da unidade prisional, que poderá delegar funções a um dos diretores setoriais. Foi o que eu disse, o diretor-geral ele pode delegar essa função para o diretor de segurança, tá? Você já sabia disso aí, sem ler o REP, positivo? Inciso 2, secretário, representado por um servidor qualificado para exercer a função, para exercer o secretariado junto ao Conselho Disciplinar. A defesa, que eu também disse para os senhores, que é o defensor público ou advogado, tá? Defensoria pública ou por advogado constituído, ou na ausência ou inexistência, pelo analista executivo de defesa social, analista técnico jurídica, ou ATJ, que a gente chama na unidade. Esse aí não tinha falado, mas tem essa previsão também, positivo. Aos membros votantes, vamos lá. Vão poder votar apenas 3 servidores, tá? São 6 que participam, só que só 3 votam. Porque tem que ser 3, tem que ser número ímpar, senão fica empate positivo, é igual o júri, tem que ser 7, senão fica empatado. Tá? E quem são? Um servidor da segurança, que eu disse para o senhor que é um policial penal, 2 técnicos da diretoria de atendimento, que eu falei que era pedagogo ou psicólogo, se você voltar o vídeo aí, eu falei, tá? Fiquem espertos. Serão no mínimo 3 membros votantes, mantendo-se para todos os efeitos a composição ímpar, que é o que eu disse também, tá? Recomendada a alternância destes membros a cada 6 meses. A cada 6 meses vão ser mudados aí esses membros para votar aí no julgamento. Ao presidente do conselho não será permitido votar. Positivo é o diretor-geral ou o diretor de segurança. Ele não vai votar, ele só vai conduzir ali o julgamento. Veja bem, senhores, o preso lá passou por julgamento, deu Brasil, o comunicado estava redondo, tinha foto. O preso se enrolou lá na hora de dar seu depoimento e ele foi considerado culpado. Então, como ele foi culpado, na minha unidade, falta grave, os presos aí respondem a 21 dias, vão ser isolados a 21 dias positivo, é o famoso castigo, né, que a pessoa fala. No artigo 672, lá diz, considera-se sanções disciplinares graves o isolamento na própria cela ou local adequado. Né? Tem unidade que tem um local específico, né? Lá na minha unidade tem um COC, né? O Centro de Observação. Quem comete falta, paga um castigo lá, ou no REP prevê local ou em própria cela, tá? Então não esquece isso aí, que pode ser alvo de prova também. Por período mínimo de 21 dias, veja bem, falei com os senhores, falta grave, 21 dias. Até 30 dias, né? Na minha unidade começa nos 21, só que segundo o REP é de 21 até 30, tá? Acumulado com suspensão ou restrição de direitos por igual período. Como assim restrição de direitos? Vamos lá, no artigo 627, onde consta os direitos do preso, tá? Dá uma olhada lá, dá uma lida nos direitos que ele possui. Só que o seguinte, esse preso que ele é condenado, ele não vai poder mais ir pro banho de sol, ele não vai receber visita, tá? Dos parentes ou a cônjuge ali, não vai receber SEDEX, kit, tá? Isso é de praxe, é o padrão. Você acabou de aprender aí mais um inciso, né, que é exceção que pode cair na sua prova, tá? Parágrafo único do artigo 627, que é o artigo que fala dos direitos do preso. Os direitos previstos no inciso 5, 9 e 16 deste artigo poderão ser suspensos ou restringidos. É o que eu disse para você, resumir aqui. Visita, banho de sol, tá? E também a questão do trabalho, tá, guerreiro? Não falei, mas aquele preso que ele trabalha, né, que para remir a pena, ele vai sair fora disso aí, cara. Se ele cometeu uma falta, ele não é mais confiante, mas não é confiável mais, positivo. Então ele vai perder, assim, qualquer atividade que ele tenha de trabalho, ou intelectual, ou escola lá que ele estudava, tá, para remir a pena, ou artesanato que eles fazem lá também. Então está previsto no REP, tá? Você acabou de aprender mais uma exceção que pode cair na sua prova. Que diz no parágrafo único, né? Que esses direitos eles podem ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor-geral. Qual que é o ato motivado aí? É a falta que o preso cometeu, positivo, ouvido o conselho disciplinar pelo prazo de 30 dias, devendo ser decisão informada ao juiz de execução. Ou seja, o resultado desse conselho vai ser mandado para o penal, para o jurídico da unidade. Sim, tem um jurídico dentro da unidade, tem policiais penais que trabalham no setor jurídico, né, que são no setor administrativo, e esse jurídico ele é responsável por alimentar a execução penal do preso, tá? Ele vai alimentar o CEU, né, onde que fica todo o processo do preso lá, para saber qual o andamento, quanto falta
quantos dias que falta para terminar de pagar a pena, o que está acontecendo, e esse julgamento ele vai ser alimentado nesse sistema, positivo? No inciso 5, tá? Diz lá que é o primeiro direito que pode ser restringido: exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas. Foi o que eu disse, o prestador do trabalho não vai trabalhar mais, tá? Ele faz artesanato, não vai fazer mais artesanato. Intelectuais, estava estudando? Não vai estudar mais, tá? Desde que compatíveis com a execução da pena. Se esse preço tinha um benefício de trabalho, ele será retirado, diz para os senhores. Inciso 9, inciso 9, ser visitado por seu cônjuge. Eu disse para os senhores, não vai receber mais visita, tá? Mais uma exceção que pode cair na prova. Cônjuge, companheiro, parente, amigos em dias determinados e em conformidade com o que estabelece o regulamento. Inciso 16, saída diária da cela para o banho de sol por no mínimo 2 horas. Eu falei que acabou o banho de sol, tá no castigo positivo. É fácil aí, se aprendeu, sem querer, se aprendeu aí vários artigos e incisos que podem ser cobrados na sua prova. Tropa, é isso que você tem que passar de uma forma rápida e prática aí, alguns artigos que podem ser cobrados aí no REMP. Eu inclusive até separei, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões aí pra gente estar resolvendo, pra gente estar fixando aí tudo que eu disse para os senhores, positivo? Vamos lá, primeira questão, tá? Segundo o regulamento do REMP, acerca do conselho disciplinar, é correto afirmar que, letra A, possui atribuição de apurar a ocorrência das faltas disciplinares cometidas por presos, não lhe competindo julgamento e comissão e combinação das devidas sanções pelas faltas constatadas? Guerreiro, o mesmo conselho que apura é o que faz sanção também, eu falei aqui para os senhores, não a letra A. Na impossibilidade do servidor que presenciou a falta integrar o conselho disciplinar, a sua posição pode ser ocupada pelo servidor que classificou nenhum dos dois. Quem presenciou a falta e quem classificou não vai participar, você que participou não vai, o Canga também não, tá? Eu falei para os senhores, estão lembrando disso aí, né? Letra C, é composto por no mínimo 3 titulares, né? O conselho, capazes e experientes a saber, presidente, secretário de defesa, negativo, são 6, senhores. Eu falei para os senhores, presidente, secretário, 2 do diretoria de atendimento, né, pedagogo ou psicólogo, um policial penal e o defensor, seja ele público ou advogado do preso. Letra D. Entre os membros que integram o conselho disciplinar, um deles necessariamente deve ter presenciado a falta cometida. Negativo, não deve, tá, guerreiro? Mais uma alternativa aí que você pode eliminar. Letra E. É organizado pelo diretor-geral da unidade prisional e destina-se ao processamento e julgamento das faltas disciplinares cometidas pelo preso, bem como a combinação das devidas sanções administrativas. Tá Brasil demais, por exclusão aqui, sobrou a letra E e ela tá redonda, positivo. Letra E. Questão número 2. A respeito do isolamento preventivo do preso, conforme previsto no REMP, assinar a alternativa correta. O isolamento preventivo pode ser determinado por qualquer policial penal que presenciar a falta leve, desde que a medida não ultrapasse negativo, diretor-geral, tá? O isolamento preventivo vai ser determinado pelo diretor-geral. Eu li o artigo para os senhores aqui, positivo. Letra B. O diretor da unidade prisional pode determinar, por ato motivado, o isolamento preventivo do preso por período não superior a 10 dias. Brasil demais, tá redondo. Falei para vocês guardarem esse prazo aí, tá? Questão de prova. Letra C. O isolamento preventivo é uma sanção disciplinar definitiva aplicada após a conclusão do PAD, com duração de até 30 dias. Negativo. Se quer medida cautelar, tá? O isolamento preventivo não é sanção disciplinar definitiva. É medida cautelar, tá previsto em medida cautelar lá no REMP. Positivo? Letra D. O isolamento preventivo só é possível quando houver um cometimento de infração leves ou médias, visando evitar que o preso cometa falta. Negativo. Leves, médias e graves. Positivo, guerreiro? Aqui também mais uma questão matada com sucesso. Questão 3. Assinar a alternativa correta quanto à organização e finalidade do Conselho Disciplinar. Letra A. O Conselho Disciplinar é organizado pela Superintendência de Segurança e destina-se exclusivamente à mediação de conflito entre presos e servidores. Negativo. O Conselho Disciplinar é organizado pelo diretor-geral. Positivo, tropa? Letra B. Compete ao juiz da vara de execução penal, execuções criminais e organização do Conselho Disciplinar, bem como a designação dos seus membros titular. Negativo. Compete ao diretor-geral do Conselho Disciplinar. Aguardem isso, tá? Mais uma alternativa aí que poderia ser eliminada. Letra C. O Conselho Disciplinar é organizado pelo diretor-geral da unidade prisional e destina-se ao processamento e julgamento das faltas disciplinares cometidas pelos presos, bem como a combinação das devidas sanções administrativas. Brasil, mais uma. Letra C.
Letra D. A estrutura do Conselho Disciplinar cabe ao diretor adjunto, sendo vedado ao diretor-geral interferir. Negativo, guerreiro. Grave, diretor-geral é o responsável, presidente do Conselho Disciplinar, e pode delegar para o diretor de segurança. Tá? Então, letra C, o gabarito aí dessa questão número 3. Número 4. Assinar a alternativa que descreve corretamente situações em que os servidores estão impedidos de participar do Conselho Disciplinar. Letra A. Apenas servidor que possui relação de parentesco com o preso, sendo permitida a participação daquele que classificou a falta. Negativa, elimina, não é essa não, tá? Tira esse apenas aí. Letra B. O servidor que classificou a falta, o servidor que tenha presenciado os fatos e o servidor que possui relação de amizade com o preso ou funcionário público. Brasil, essa aí mesmo, tá? São as 3 situações aí que não pode, né, participar do Conselho Disciplinar, são impedidos. Letra C. Todo servidor lotado no NSI, independente de ter presença... Não, o NSI não vai participar, cara, de Conselho Disciplinar positivo. Letra D. O presidente do Conselho Disciplinar e o representante da defesa, caso não concorde, negativo, vai ter que participar do Conselho Disciplinar. Eles não vão votar, tá? O diretor-geral não vota, o presidente não vota, tá? Mas falar que ele é impedido de participar, negativo, ele não é impedido. Número 5. No que tange a composição e funcionamento do Conselho Disciplinar, conforme artigo 99. O Conselho Disciplinar é composto no mínimo 6 titulares, sendo vedado a seu presidente o exercício de direito aos votos nas sessões de julgamento. Eu disse aqui para os senhores na questão anterior, tá? Isso aqui já matou. Letra A. Letra B. Os membros votantes do Conselho Disciplinar devem ser obrigatoriamente 4, sendo 2 representantes da equipe de segurança. Negativo, vão ser só um policial penal representante aí na segurança. Positivo. Letra C. O secretário do Conselho Disciplinar é responsável por realizar a defesa técnica? Não, quem vai realizar a defesa técnica é o defensor ou o advogado constituído. Positivo. Letra D. O diretor-geral da unidade, na qualidade de presidente do conselho, possui o voto de Minerva? Que isso aí é loucura. Voto de desempate. Em caso de igualdade. Negativo, não vai ter igualdade. Por quê? Porque só 3 membros votam. Então, número ímpar, guerreiro, não tem como ficar empate. Ou é 3-0 ou é 2-1. Positivo. E a última questão aí, número 6, sobre a possibilidade de suspensão ou restrição desses direitos. Vamos lá. Todos os direitos prisionais, incluindo o recebimento de uniforme, alimentação... Não, negativo. Não vai ter restrição aí de direito de uniforme, alimentação e assistência jurídica não. Positivo? Pode eliminar essa questão aí. Letra B. Os direitos ao banho de sol, às visitas e ao exercício de atividades profissionais ou artísticas podem ser suspensos ou restringidos por ato motivado do diretor-geral. Brasil, ouvido o Conselho Disciplinar pelo prazo de até 30 dias. Brasil, tá redonda essa questão aí, tá? Letra C. A suspensão do direito do banho de sol é uma medida extrema que só pode ser determinada pelo juiz de execução? Negativo. Sendo vedado ao diretor-geral? Negativo, guerreiro, tá? Já elimina a letra C, tá? Até então aí, letra B tá mais correta. Letra D. O prazo máximo para a suspensão de visitas e atividades intelectuais é de 15 dias, devendo a decisão ser comunicada à Defensoria Pública até... Não, negativo, não tem essa situação aí no REMP, tá? Então, letra B. Os direitos de banho de sol, visita e exercício de atividades profissionais ou artísticas podem ser suspensos ou restringidos. Positivo? É isso, guerreiro. Eu tentei passar aí o máximo de artigo possível do REMP de acordo com o dia a dia do policial penal. Tá? Dessa forma aí você consegue aprender sem querer, né? Sem querer, você acaba aprendendo vários artigos. Se não me engano aqui são mais de 13 artigos que você acabou aprendendo aí só nesse dia a dia aí de um policial penal. Senhores, espero que tenham gostado, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tá? Um primeiro vídeo nosso aí, de muitos, tá? Vocês podem ter certeza disso. Valeu pela moral de sempre e tamo junto. Brasil!